Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado, seja muito bem-vindo ao meu canal e por favor, se você puder deixar um like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Eu quero comentar com vocês que eu tô muito feliz por ter feito esses vídeos de terror e horror no mês de outubro. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da data do Halloween, porque tem a ver com a minha profissão, com aquilo que eu faço todos os dias. Então, é um pequeno pedaço assim da cultura da língua inglesa, da língua estrangeira, que eu acabei trazendo assim para minha vida. Então eu gosto muito de contos de horror, principalmente os contos do século XIX. Eu gosto muito assim de histórias de fantasmas, apesar de algumas histórias assim eu tenho um pouco de medo, é muito engraçado. Mas, assim, quem me conhece mesmo sabe como que funciona quando eu vou assistir um filme de terror ou qualquer coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, eu acabo me divertindo, né? Então, eu tô muito feliz para você que assistiu todos os vídeos que eu fiz com muito carinho, né, durante o mês de outubro. E para dizer também que esse é o último vídeo de horror e terror do mês, né? Então hoje, como todo mundo sabe, é Halloween, é dia 31 de outubro. E vamos lá, né? Vamos parar o falatório e eu vou explicar sobre o que eu vou falar hoje, né? Hoje eu vou falar sobre um mangá. Sim, um mangá. Eu não sou tão fã de mangá, eu não leio mangás de forma exagerada ou de vários assuntos, mas eu não diria nem de forma exagerada, eu diria que eu não sou fã mesmo, né? Assim, eu não tenho esse costume de ler mangás o tempo todo, mas de vira e mexe eu acabo pegando um ou outro para ler. E eu comprei esse mangá do Junji Ito. Então esse mangá bonitão aqui, ó, que tem uma arte linda. Esse mangá, ele é em capa dura, então ele saiu pela Dark Side. Gente, essa editora, ela tem um cuidado com as coisas que ela publica que é assim surreal. O mangá, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então toda essa arte aqui, né, que tem na capa, está relacionado com as histórias, né? Então esse mangá aqui, ele se chama Fragmentos do Horror e ele foi escrito pelo Junji Ito. Do que se trata, né? Esse mangá, ele é um mangá de vários contos, de várias histórias de terror. Só que essas histórias de terror são um pouco são diferentes daquelas que nós já estamos acostumados, né? Assim, quando a gente ouve falar de histórias de terror, geralmente a gente associa com fantasmas, com alma penada e esse tipo de coisa. Ou serial killers, né? Esse tipo de terror, ele é um terror que ele mexe com a sua cabeça. Ele é um terror psicológico e é o tipo de terror que eu mais assim tenho medo, que mais me assusta. Por quê? Porque quando a gente trabalha com terror psicológico, a gente está mexendo ali com a cabeça. E a sua mente, em determinados momentos, ela pode sim te trollar. Então, não necessariamente você vai saber se aquilo realmente aconteceu, se não aconteceu, se é coisa da sua cabeça. Então, os contos que contém aqui nesse Fragmentos do Horror são contos relacionados a esse terror psicológico e como que essas pessoas lidam com esse terror, né? E como que essas pessoas elas ficam numa situação muito complicada. Então, o primeiro conto é sobre um cara que ele vê criaturas estranhas e ele não sai ali de casa, né? Ele não sai ali daquele... eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês o nome certinho. Ele fica numa espécie de
esses sacos de dormir, só que no Japão tem um nome específico para isso, eu vou colocar aqui para vocês. Então ele fica, né, nesse saco de dormir, esse é o primeiro conto, e aí ele até vai ao banheiro, até se levanta para comer alguma coisa, só que em um dado momento ele fica tão perturbado com as coisas que ele está vendo, com as coisas que estão aparecendo ali para ele, que ele para, né, de ir ao banheiro, ele para de comer, ele para de viver, e a esposa dele ali fica numa situação muito complicada e é muito agoniante de ver a transformação e o desespero desse cara. Aqui, ó, lembrei o nome, é o futon, ele fica no futon, tá? Então, o primeiro conto é o futon, o segundo é o monstro de madeira, que é esse aqui, gente. O monstro de madeira, ele é sobre uma mulher que aparece do nada numa casa que é considerada patrimônio histórico e do nada ela diz que ela tá fazendo um trabalho, assim, da faculdade sobre aquele assunto e ela, por algum motivo, pede para morar nessa casa e, gente, do nada, assim, ela apareceu do nada. A casa pertence a um homem que tem uma filha, né, já grande, e a filha fica muito preocupada, né, com a decisão do cara de botar essa mulher que apareceu do nada lá, e aí começa a acontecer umas coisas, assim, bem bizarras com essa casa, e essa mulher também é bem creepy. E, gente, é um dos contos mais legais também. O que mais me aterrorizou, assim, que eu fiquei perturbadinha, gente, juro pra vocês, foi o da gola rolê vermelha. Esse conto, ele é o conto mais perturbador, na minha opinião, dentro dessa coletânea de fragmentos de horror. Esse conto, o cara, ele chega, assim, num estado deplorável, né? Então ele tá ali numa situação, eu não vou contar quase nada, porque eu gostaria muito que você lesse esse conto e você tivesse a mesma sensação que eu tive quando eu li, porque quando eu fui ler esse conto eu não sabia de nada, né? Eu não tinha assistido vídeo no YouTube, eu não vi nada sobre esses fragmentos do horror. Eu só vou contar um detalhe, tem barata nesse conto, e quem me conhece sabe que eu tenho, assim, um ranço tremendo por barata, e como a barata em si, ela já me incomoda, ver ela dentro da história foi, assim, algo bem horripilante, bem bizarro mesmo. E aí a gente tem outros contos, né, assim, muito interessantes, e a arte desse mangá é muito bonita e muito perturbadora. Então tem algumas coisas assim que, aliás, tem algumas páginas que não tem texto, mas só de você ver a imagem você já fica ali meio que perturbado, assim, com as coisas que acontecem e tudo mais. Então é um mangá, assim, primeiro, para quem é colecionador, é uma edição de luxo, é uma edição muito bonita, é uma edição muito cuidadosa, tem até um relevo aqui na capa. E para quem gosta desse tipo de história, né, para quem gosta desse horror psicológico, esse horror que mexe ali com a tua cabeça, que te deixa num estado, assim, completamente fora de si, para mim é um tipo de horror, assim, bem agoniante. Tanto é que quando eu terminei de ler esse mangá, eu fiquei ali um tempinho, tipo, uou, né, absorvendo ali aquilo que eu tinha lido, e depois eu coloquei um episódio de Friends para assistir, que geralmente eu leio à noite, então depois eu botei um episódio de Friends, assisti e fui dormir. Mas eu super recomendo, assim. E a Dark Side, no site oficial deles, eles estão com uma promoção, então, promoção de Halloween, né? Então, se você compra 4 livros ou 4 mangás, enfim, se você comprar 4 coisas, 4 produtos deles, o terceiro, um sai de graça, né? Você paga 3 e aí um sai de graça. E eu acho que vale super a pena, né? Quem aí quer aumentar a coleção Dark Side, tem muitos outros livros, tem o Lady Killers, que eu mostrei para vocês no vídeo de compras da Prime Day, tem
livro do Edgar Allan Poe, que eu mostrei para vocês no conto lá da Morte Rubra. Então eu super recomendo, vale muito a pena. E se você é colecionador de mangá, se você é fã de mangá, eu acho que isso aqui vai ser um prato cheio para você. É o tipo de história que você não quer ler com pressa. Então você vai ler, o ideal é justamente isso, página por página, você prestar atenção em todo o desenho, em toda aquela mensagem que o Junji Ito ele passa pra gente. Então, como eu falei para vocês, tem páginas aqui que não tem texto nenhum, é só a imagem. E só o fato de você estar olhando para a imagem já te causa um certo incômodo, assim, te causa um certo estranhamento. E é muito interessante. Então, fica aí a minha última dica, né, de Halloween do mês do horror de 2020, é esse mangá incrível, esse mangá lindo e que vale muito a pena você ter ele na sua casa, você ter ele na sua estante. E se você ficou interessado, eu vou deixar tanto o link da Dark Side aqui na descrição, quanto o link da Amazon. Então, se você quiser ajudar o canal financeiramente, então adquira esse mangá através do meu link, que ele irá te redirecionar para o site da Amazon. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração por vocês terem me acompanhado, né, durante esse mês até aqui. E se você assistiu o vídeo até o final, muito obrigada, ok? E aí no mês de novembro a gente volta com a programação normal, com os livros de literatura, clássicos, YA, livros atuais, contos, enfim. Então é isso. O meu muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. Tchau!